mais um episódio do podcast Goiás Agro. Eu sou Rafael Gouveia, presidente da Emater Goiás, e como você já sabe, a cada semana recebendo aqui um novo convidado para falar de um assunto sobre o agronegócio do nosso estado, do nosso país, e a cada semana recebendo aqui uma personalidade que tem contribuído para o desenvolvimento desse setor tão importante aqui, não só no estado, mas também no nosso Brasil. E claro, sempre aqui na minha companhia, meu amigo Pedro Maia, engenheiro agrônomo, nosso gerente da Estação Experimental Nativas do Cerrado, e hoje mais um convidado especial, não é isso, Pedro? É isso aí, Rafael. Vamos para mais um episódio aqui, trazendo informação para quem produz, para quem também vive do campo, do agro, porque quando a gente fala de processamento de alimentos, a agroindústria representa uma parcela importante quando a gente vai agregar valor naquele produto seu dentro da propriedade para que você venda com mais margem e tenha mais lucro dentro da sua atividade. Por isso, lembrar você que todos os domingos às 7 horas da manhã, às terças-feiras também às 7 horas da manhã e aos sábados às 18 horas. E Rafael, não pode esquecer das nossas redes sociais, do nosso perfil no YouTube, não é isso? Isso aí, viu, gente? E se você quer assistir algum outro episódio de algum assunto que é do seu interesse, vai lá no nosso canal do YouTube, tem todos os episódios lá completos, e claro, também nas nossas redes sociais, @podcast Goiás Agro. E o nosso convidado de hoje, né, Pedro? Ele parece que conhece um pouquinho de agroindústria, né? Olha só, ele é tecnólogo em laticínios pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em ciência dos alimentos, com área de concentração em leite e derivados pela Universidade Federal de Lavras. Ele foi professor da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás de 98 a 2025, atuando nas áreas de gestão da qualidade da indústria de alimentos e industrialização de leite e derivados. É professor aposentado do curso de Engenharia de Alimentos da UFG, sendo um dos responsáveis pela criação do curso. E também é consultor do Sebrae desde 2000, com forte atuação em gestão da segurança e qualidade dos alimentos, além de contribuir diariamente com cooperativas e agroindústrias no estado de Goiás. Vamos dar as boas-vindas ao nosso querido professor Celso José de Moura. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Pedro. Prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí com quem precisa agregar valor na sua pequena, média, por que não grande produção, né? Toda ela cabe aí um processamento, com certeza melhorando, como você falou, o ganho, né? Professor Celso, para nós é um prazer poder recebê-lo aqui, né? O Pedro já fez aí a introdução, mostrando toda a sua experiência e conhecimento nessa área. Para a gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo, professor Celso, eu queria que o senhor fizesse aí para nós, né, uma introdução desses últimos anos, sim, em Goiás. A gente já avançou um pouco nessa área, né? Qual que é o cenário que o senhor vislumbra aí também para os próximos anos, para a gente já iniciar aqui o nosso bate-papo falando aqui sobre agroindústria aqui no estado de Goiás. Ok, Rafael. A minha chegada aqui em 98, a gente enxergava basicamente Goiás como um produtor de matéria-prima significativo, como ainda o é. A criação do curso de Engenharia de Alimentos da UFG, na época, tinha foco no desenvolvimento estadual das cadeias produtivas, chegando ao processamento. E quando pensávamos a nível de pequenos produtores, a gente via um grande esforço da Emater com o trabalho de extensão, mas a gente não conseguia vislumbrar o resultado desse trabalho na mesa do consumidor. Todos os entraves que ainda enfrentamos, principalmente os regulatórios, que dificulta um pouquinho o produtor. Mas hoje a gente enxerga uma mudança, inclusive de pensamento, de visão dos nossos gestores, né? Mais recente, eu acho que é interessante a gente ressaltar aí as mudanças da legislação que nos permite hoje a legalização de pequenas agroindústrias nos diversos segmentos. Lógico que vem
a reboque do país, que outras unidades da federação já estão mais avançadas, onde a produção artesanal ou até caseira, ela tem um valor significativo pela sua história. E Goiás, com essa mudança de legislação, mudança de visões, a gente tem observado um crescimento significativo. E enxergo que ainda tem muito a crescer. Tem muito espaço para produtos diferenciados que venham trazer conhecimentos passados, né, dos nossos ancestrais, e mesmo conhecimentos de pessoas até mais jovens, mas que desenvolveu alguma coisa ali e não teve oportunidade de colocar isso no mercado. Então, é um potencial muito grande ainda para o pequeno agroindustrial, vamos dizer assim. Professor Celso, então eu percebi na fala do senhor que isso também passa um pouco por uma mudança mesmo de cultura, primeiramente, junto aos nossos produtores, né? Como o senhor disse, nós temos aqui uma cultura de produzir matérias-primas, né? Mas também essa agroindustrialização passa também por uma mudança, né, de cultura junto aos nossos produtores. O senhor percebeu que ao longo dos anos isso também tem evoluído? Sim, a gente percebe o próprio crescimento de nascimento de várias agroindústrias pequenas. A gente observa que, seguindo aí a máxima lá da transmissão de conhecimento pela inveja, né? O vizinho vê que inveja. O vizinho indução por inveja. Indução por inveja. Boa. Isso mesmo, eu não achei a palavra certa. Então, o vizinho vê que aquilo deu certo, ou outro em outro município, e começa a querer testar. E então a gente observa que mais pessoas querem. O que eu vejo que continua sendo um entrave? Informação. Informação clara na linguagem do produtor. Então, esse é um fato aí que a gente ainda precisa desmistificar um pouquinho até com nossos técnicos. Muitas vezes nós técnicos chegamos com o produtor e o assustamos até com o nosso discurso. Então, tudo isso eu acho que cabe ainda uma melhoria, mas crescer. E eu imagino que a gente vai superar isso em breve. Pois é, professor, e pegando esse gancho aí, né, que a gente vê nas propriedades rurais, que às vezes o produtor ele fica muito focado na parte produtiva, né, ele acaba ficando um pouco mais apaixonado pela produção, né, porque o brasileiro, de fato, o goiano em si, ele tem muita aptidão produtiva, né, quando a gente fala da parte do campo. Mas o senhor acredita que, por exemplo, essa parte do processamento de alimentos, depois da parte de comercialização, também acaba sendo uma das dores de quem pensa em agroindustrializar ali a sua produção de leite, a sua produção de HF, por exemplo? Sim. Vou voltar um pouquinho na sala de aula, né, que eu falava muito com meus alunos, talvez até com você, Pedro. Fazer é fácil, produzir é fácil. O problema é vender. Para quem vender? Então, esse é um entrave que nós enfrentamos, embora a gente já vê grandes iniciativas de órgãos mesmo que têm facilitado a comercialização, e essas agroindústrias familiares ou pequenas que estão se destacando são pessoas talvez um pouco mais cultas ou que têm um relacionamento mais fácil com a tecnologia. O grande mercado dele é a internet. Então são as redes sociais que realmente agregam valor e digamos, ela traz até valor para determinado produto. Traz o brand, né? Marketing, né? Isso, e valor mesmo, porque um determinado produto, vou puxar a sardinha aqui para minha lata, um determinado queijo. Pronto. Que para o meu paladar não é tão bom, mas cai na mão de um influenciador e aquele queijo vira uma estrela. Você é uma marca, né? Isso, vira marca. Você manda para o concurso, ele não se classifica. Porém, ele vende mais do que um queijo com medalha de primeiro lugar. É igual o vinho, né? Igual o vinho. Nem sempre a garrafa mais cara é melhor que a mais barata, né? Exatamente. Na verdade, queijo e vinho
se produz e o melhor queijo, o melhor vinho é aquele que você gosta, né? Perfeito. Não é o que eu, fabricante, gosto. Muito subjetivo, né? Então, o produtor de alimento que conseguir aproveitar essa onda aí, ele se destaca. Não tem a menor dúvida que é um caminho mais rápido para aumentar vendas. Mas é assim, é uma mudança de costume, né? Talvez do pessoal dos anos 90 para cá, né, professor? Mas essa geração já nativa, digital, isso aí acho que já é um pouco de rotina, né? A gente já faz parte, né? Porque hoje, né, Rafael, a gente vê, não tem negócio que hoje que roda sem internet, qualquer área que seja, né? Muito difícil. Justamente. E eu queria aproveitar aqui também, professor Celso, voltar um pouquinho, porque a nossa audiência aqui, a gente tem pessoas de diversos públicos, e a gente está falando aqui de agroindústria, e pode ser que alguém está nos assistindo e perguntando o que é agroindústria. Boa. Né? Então eu vou voltar só um pouquinho, professor Celso, que o senhor nos falar aí o que caracteriza, né, de fato, uma agroindústria para esse telespectador nosso, que às vezes não conhece tanto, para nós estamos no meio, é um termo comum, né? Mas para quem ainda não tem costume, o senhor nos dizer o que de fato caracteriza, né, essa agroindústria. Ok. É importante, e aí entra o que eu falei anterior, que o nosso discurso e o que o produtor vai conseguir entender. O que é uma agroindústria? É uma unidade onde você transforma uma matéria-prima. Vamos detalhar. Um pequeno produtor de leite, ou um mediano produtor de leite, ele pode fornecer o leite in natura para uma indústria de laticínios, que lá vai transformar em queijo, iogurte, etc. Porém, esse mesmo queijo, esse mesmo iogurte, você pode produzi-lo com a mesma qualidade, com a mesma segurança, em um pequeno estabelecimento, ou uma pequena sala, um ambiente que você separa na sua fazenda para fazer essa transformação. E quase sempre, não é só interrompendo, senhor, quase sempre mais gostoso do que os grandes laticínios, né? Quase sempre não, sempre, né? Nós mineiros, né? Claro que temos o melhor queijo do Brasil, não se discute. Embora o goiano está chegando lá, nós temos a cultura de sempre achar que o feito em casa é melhor, o feito na fazenda. Então nós temos mais artesanal, né? Isso. Então nós temos o exemplo do queijo, mas você tem o exemplo da mandioca, que você pode vender mandioca congelada, mandioca pré-cozida, mandioca ralada, você pode fazer qualquer coisa. Esse estabelecimento que faz essa transformação da mandioca é uma agroindústria. Você fez um pão de queijo lá na fazenda, é uma agroindústria. Fez o doce das frutas que estão perdendo no quintal, é uma agroindústria. Então a agroindústria ela tem todas as classificações, tem várias classificações. Nós temos as agroindústrias de produtos animais, que aí nós incluímos o leite, a carne, ovos e mel. E os vegetais, que vem os doces, as farinhas, todo o produto que vem de origem vegetal. Independente do seu porte, ele é uma agroindústria. E hoje, vou reforçar, que nós temos regulamentos e legislações que protegem esse pequeno. Antes, a Emater ensinava e a vigilância sanitária prendia. Então, isso é história. Vocês são mais jovens, talvez não se lembrem, mas a Emater ensinava a fazer o queijo Minas Frescal, o cara ia para a feira e era todo recolhido. Então, hoje nós temos formas de regularizar tudo isso que não vai recolher nada. Então, esse é o avanço que nós estamos vendo como política pública, que foi o que eu falei antes, uma visão do poder público em proteger esse segmento. Professor, e é importante a gente mostrar, né, para esse produtor, para essa pessoa que está nos assistindo, que nós estamos falando nada mais, nada menos aqui do que colocar mais dinheiro no bolso do produtor rural. E quando a gente fala, gente, de agroindústria, é justamente isso, é agregar valor
a produção que o nosso produtor já tem lá na propriedade. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, o objetivo final é esse, é colocar dinheiro no bolso do nosso produtor, né, Pedro? Exatamente. Então, no próximo bloco, né, a gente está aqui encerrando o primeiro bloco, você pode se preparar aí para o segundo, que a gente vai falar para aquele produtor que quer começar essa agroindústria, que tem uma expertise na família aí, né, às vezes a mãe, a avó, a esposa, o filho, sabe fazer um queijo, sabe processar um doce, sabe, enfim, beneficiar aquela produção bruta que você tem dentro da propriedade rural e fazer com que você agregue mais valor nesse produto e venda mais caro e tenha mais margem de lucro. Então fique aqui com a gente, que já a gente volta logo após o intervalo. Segundo bloco aqui do podcast Goiás Agro, hoje falando aqui de agroindústria, falando aqui de agregar valor à produção dos nossos produtores rurais, recebendo esse grande especialista aqui, professor Celso, que tem dedicado a sua vida em aí dar consultorias aos nossos produtores, né, também as pessoas que já têm as suas agroindústrias funcionando, também professor acadêmico durante muitos anos, e nós vamos voltar aqui com o nosso assunto, que é falando, né, dessa agregação de valor, colocar mais dinheiro no bolso do nosso produtor rural. E eu queria que o senhor iniciasse aqui esse segundo bloco, professor Celso, falando de alguns casos concretos, né, que o senhor já acompanhou aí ao longo desses anos, né, de algum produtor que o senhor começou a dar essa assessoria, que às vezes só tirava o leite, ou às vezes só produzia ali uma fruta, e hoje se consolidaram quanto a isso, para mostrar para esse produtor rural nosso que isso não é um bicho de 7 cabeças, né, professor Celso? Realmente, o que o produtor precisa é olhar pela janela, ver o que está acontecendo e acreditar. Nós temos vários exemplos de sucesso nessa linha. Por exemplo, se você vende hoje 1 litro de leite, na melhor das hipóteses, está vendendo por R$ 2,50 litro. Caiu agora, né, recente, inclusive. Se Saiu. eu estiver vendendo 2,50, eu posso soltar foguete. Por isso que é a melhor das hipóteses, porque estava R$ 1,80 agora. Se você vende um queijo, dependendo do queijo escolhido, você vai multiplicar por 4 vezes, ou seja, o seu leite vai sair por 10. Acredito que seja um ganhozinho razoável, né, Rafael? Já estou com vontade de produzir queijo já. Opa, essa é uma parte boa. Eu já estou com a prospecção lá de uns 15. No caso do leite, tem um exemplo que eu gosto muito de citar. Aqui muito próximo de Goiânia, cerca de 25 quilômetros, nós temos aqui um suíço. A esposa dele tinha 4,5 hectares de terra herdada, que na verdade foi usada para retirada de cascalho. Um dia o Tino Weber me chama lá que ele queria montar um projeto para produzir leite e queijo suíço. E ele é suíço, né? Ele é suíço. Chego lá, eu só vejo cascalho, aquele calorão medonho, nós dois sentados debaixo de um pé de pau. Falei, Tino, seu projeto tem tudo para dar certo. Resultado, foram alguns anos de sofrimento, e isso acompanhado muito de perto por mim, e hoje o Tino, ele já vive do queijo, os seus 4 hectares ele cria vacas Jersey e produz todo o leite em queijo. Queijos tipo suíço, que varia, queijo aí ele vende só pedaços, mas deve estar variando de 70 a 200 e poucos reais o quilo. O quilo. Então, é uma virada que ele deu na vida. E mais recente agora, uma cooperativa de assentados, que a aptidão deles é para a produção de mandioca, a gente está lá fazendo a regularização de uma unidade de beneficiamento de mandioca. No momento ele vai começar com mandioca congelada, embalada a vácuo e congelada. E tem mercado, hein? E tem mercado, e você compara o preço da mandioca in natura na feira e o preço da mandioca embalada, está multiplicando aí 5 vezes, coisa parecida. Então, qual é o investimento de todas essas ideias vividas aqui? São investimentos mais baixos do que o produtor imagina, porque a gente tem muita mania
no momento de assistir vídeos da internet, são muito importantes, mas a gente tem que filtrar muito, porque ali tem muita mentira, muita coisa que te leva a acreditar que o seu investimento vai ser muito alto, mas não é alto. A recomendação que eu faço para um agricultor que queira entrar na agroindústria, primeiro tira a cabeça da janela e depois procure um técnico, procure a Emater, procure o técnico seu amigo, vá numa instituição de ensino que tem aquele segmento. E tem vários consultores, via Sebrae, Senar, então todos os órgãos de apoio têm gente para ajudar. E o nosso produtor, às vezes, naquela questão cultural que você falou, Pedro, ele não procura. E aí ele inicia o negócio errado. Aí quando chega o técnico tem que desmanchar, tem que perder dinheiro. Então comece certo. Procure o técnico para te ajudar. Não importa qual seja. Professor, o senhor falando de mandioca aí, né? Eu lembrei que eu já fui produtor de mandioca. E aqui em Goiânia, né, Rafael, a gente tem o costume muito das jantinhas. Que é o que? Um espetinho, um feijãozinho tropeiro, uma vinagrete e a mandioca amarela, né? Que é a mandioca cacau, que a gente chama aqui, que sempre tem demanda. Eu cheguei a entregar 2.000 quilos dessa mandioca por semana. E aí eu entendi, Rafael, que o mercado, às vezes o produtor está lá na roça ali, às vezes sofrendo com preço, porque ele é muito tomador de preço. Então quando chega alguém para comprar a produção dele, ele pergunta quanto você paga, né? Ele não fala quanto que ele vende. Já quando esse produtor passa a fazer, por exemplo, esse beneficiamento mínimo, descascar a mandioca e embalar a vaca, ele deixa de vender a mandioca de 50 centavos o quilo para R$5 o quilo. Ele, olha só, ele multiplica no mínimo, jogando baixo, 5, 6 vezes, né, professor? E muitas vezes é isso, né? É só sair, levantar, tirar a cabeça de fora e dar uma olhada o que está acontecendo no quintal, o que está acontecendo na cidade, que demanda, o mercado sempre tem, porque o povo não deixa de comer, né, professor? É isso aí. E eu vou aproveitar para lembrar, olha, a busca do técnico não é para te ensinar a plantar mandioca, não é para te ensinar a descascar, não. É para te ensinar a comercializar legal e buscar os equipamentos do seu tamanho. Porque tem os equipamentos que você vai comprar que são grandes, não são adequados para a sua produção. Então esse técnico que você vai buscar, ele vai dimensionar. E em Goiás, nós temos uma infinidade de pequenas indústrias de equipamentos para a indústria de alimentos. E parece, né, professor, só interrompendo o senhor, porque quando a gente fala de agroindústria, que tem esse termo indústria, né? Muita gente já pensa nas grandes indústrias, né? Aquela coisa milhões de reais, né? E é o que o professor está colocando aqui, né, professor? Que hoje a gente tem vários modelos aí simples e que está ao alcance, né, desse pequeno produtor. É isso aí. Então você vai desenvolver o equipamento ao que você precisa, do jeito que você quer. Quando se fala em indústria, como o Rafael falou, pensamos de cara que seja uma piracanjuba na beira da estrada. Não. É lá no fundo do seu quintal, em Bela Vista, pequenininho, respeitando os regulamentos. Nós temos um outro exemplo muito importante que tirou muito pequeno produtor por um bom tempo da situação difícil, foi a cooperativa de Mara Rosa. De açafrão? De açafrão. Iniciou com pesquisas sobre açafrão, pesquisas da UFG, culminou com a cooperativa do açafrão, foi a cooperativa de açafrão, aliás, de açafrão não, cooperativa da agricultura familiar mais bem sucedida do Brasil, e depois enfrentou problemas administrativos. Mas lá todos os equipamentos utilizados foram desenvolvidos dentro das pesquisas da UFG. E o que foi implantado lá, tudo com recurso a fundo perdido do FINEP, da FINEP, do CNPq. Então, assim, tem muitos caminhos. E por que o açafrão foi recurso perdido? Porque era uma cultura que no Brasil era só plantado no fundo de quintal, só subsistência, cada um colhia o seu, socava no pilão e está pronto, né? E hoje a gente vê que não é. Então, fortes, produzido bastante. Professor Celso, o senhor já entrou num assunto que eu acho que é importante também a gente falar um pouco, né, que é sobre cooperativa. A gente está falando muito aqui de agroindústria,
mas a gente sabe também que um formato que tem dado muito certo, né, e que tem viabilizado aí a construção, né, a formalização de várias agroindústrias através das cooperativas, né? Qual que é a vantagem desse sistema, desse modelo de cooperativa para poder fomentar as agroindústrias, professor? A gente não pode negar a máxima dos cooperativos, do cooperativismo, que aqui juntos somos mais fortes. Não tenha dúvida. Se você pega um palito de dente, você quebra ele no dedo. Se você pegar 50 palitos, você não quebra. Então é o mesmo exemplo. Um produtor de queijos, ele é fraco para vender. Se juntar 10 produtores, ele não vai vender 10 quilos. Eles vão vender 1.000. Ou seja, ele tem força de mercado. Em escala, né? Em escala. Então ele começa a ter Giro, força e ter capital coletivo. Então, o cooperativismo é isso. É se unir com um objetivo único, que é o bem-estar de todos. E a outra coisa que a gente encontra muito, em Goiás temos muito ainda, que são associações. Essas associações são importantes, porém as associações não podem comercializar. Ela não pode ter o CNPJ para venda. Fins lucrativos, né? Fins lucrativos. Então, dificulta a comercialização. Então, já que nós vamos nos unirmos, vamos direto para uma cooperativa. E com isso, com o esforço de todos, você equipa todo mundo e processa de forma que todos ganhem. Rafael, e também falando da Emater, né, nós temos aqui também o programa Goiás Social, né, que também fomenta quem quer investir, né, em indústrias pequenas, né? Justamente, o professor Celso estava falando aí, né, que nos últimos anos, o quanto a gente avançou em legislações, vamos falar um pouquinho sobre isso agora há pouco, né, e também nessa questão dos fomentos, né, importante, né, professor Celso, que os órgãos públicos também fomentem, né, a gente tem trabalhado aí junto a Goiás Fomento para a gente criar uma linha, né, de incentivo às agroindústrias, temos trabalhado muito aqui também, como o Pedro falou, a questão hoje também, além da capacitação que a Emater sempre fez, agora também com crédito social, professor Celso, com um recurso de até R$5.000 para essa pessoa poder iniciar a atividade, né, na qual ela fez o curso, e a ideia é justamente isso, dar esse incentivo para que essa pessoa comece ali a sua produção, e a gente tem, claro, também dado toda essa assessoria para poder legalizar essa produção, para que esse produtor tenha aí esse acesso, né, ao mercado. Mas eu citei um pouco aqui, professor Celso, a questão, né, da legislação. Hoje a legislação ela está bem mais simples. Como que a gente avançou nesse sentido, professor Celso? Bom, a legislação não é que ela simplificou, ela criou acesso, eu diria. Temos que avançar um pouco mais, porque nós temos ainda pequenos entraves. Claro que nós viemos de uma legislação sanitarista, baseada na legislação americana e não na europeia, né? Se nossa base fosse europeia, nós estaríamos bem melhores com os pequenos industriais. Mas ela melhorou, ela facilitou, então dá para entrar, tem acesso. O que nós precisamos aí, Rafael, a nível de política pública, nós precisamos talvez trabalhar um pouco mais as regulamentações de formas a vislumbrar a segurança do consumidor. Vou dar um exemplo prático. Nós enfrentamos algumas dificuldades que o resultado final, o produto, ele não causa menor risco ao produtor. No entanto, como a nossa legislação, que é baseada na década de 1940, é nossa base ainda, mesmo o artesanal mantém essa base, lá tem alguma coisa que, para a época, talvez fizesse sentido. E hoje, com a visão de avaliação de risco, esse item poderia ser relevado. E, no entanto, a gente fica aí levando
enfrentando algumas dificuldades para um pequeno. E um pequeno que com esses seus 5 mil reais do Goiás Social é o start para ele deixar de ser um miserável que está passando fome. Então, esses 5 mil reais é muito dinheiro para quem está tentando. Porém, ele bate em pequenas coisas. E eu aproveito aqui, professor Celso, para citar aqui um caso concreto, né, de um produtor que a gente tem até o vídeo dele nas nossas redes sociais lá da Emater Goiás, um produtor que a gente deu o curso para ele de capacitação na avicultura e ele conseguiu, né, formalizar ali a sua pequena agroindústria muito simples lá no sistema de inspeção municipal e hoje já está comercializando os ovos, criou a marca dos seus ovos, já está expondo nos mercados da cidade e vivia de diária, fazer diária para os vizinhos lá e hoje já está tendo uma renda lá razoável com essa ajuda de 5 mil reais que o senhor colocou. Então, mostrando para o produtor que quando a gente fala de agroindústria, é lógico que existe as grandes hiper agroindústria, né, como os grandes laticínios, frigoríficos e por aí vai, mas é possível sim, né, começar pequeno. E eu vou aproveitar, porque nós já estamos indo para o intervalo, né, para você aproveitar também o intervalo que nós citamos aqui, né, o Tino Weber, que é um grande amigo, parceiro nosso, que hoje também já está trabalhando, professor Celso, o turismo rural, né, a Emater tem dado toda uma assistência para ele lá também. Então, se você tem vontade aí de comer um queijo suíço, não precisa ir para a Suíça não, é só ir aqui em Ouro Verde, aqui pertinho de Goiânia, lá no Tino Weber, lá que você vai experimentar um queijo muito, muito bacana mesmo, muito delicioso. Então, vai lá, corre lá, recarrega a xícara de café aí, daqui a pouco nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco falando de agroindústria. E voltando agora para o nosso terceiro bloco do nosso podcast Goiás Agro, já está com vontade de produzir queijo aí, de fazer a sua agroindústria dentro da sua propriedade rural? Pois é, então calma aí, que agora nós vamos contar para você qual que é o caminho que você precisa seguir, quais são as documentações, as normas, as regulamentações que você precisa entender para tirar esse projeto do zero, porque a gente passa por 3 classificações, ou são 4, professor? 4 classificações, que é o SIM, o CIF, o CI e o CISB. E o selo arte. E o selo arte, então são 5. Poderia ser entre aspas, né? Porque o CISB é uma equivalência do CIE, que é o estadual, uma equivalência ao CIF. Então, o SIM, você vai comercializar no seu município. O CIE, Serviço de Inspeção Estadual, você vai comercializar em todo o estado. E o CISB e CIF, você comercializa no país todo. E veio, dentro das políticas públicas, o selo arte. O selo arte é para aquele produto que tem uma história de origem, um produto que tenha um diferencial regional, histórico. E esse produto que recebe o selo arte, ele pode ser comercializado a nível nacional. Então, você produtor que tem aí qualquer produto alimentício, especialmente os queijos, que tem uma característica muito própria sua, você pode fazer o CIA e o selo arte. Sempre você vai ter que ter um serviço de inspeção municipal, estadual ou federal para obter o selo arte. O selo arte é uma concessão desse diferencial. Então, se você tem isso aí, pode providenciar a sua regularização, você vai colocar seu produto no país todo. E o procedimento normal que você vai fazer para criar sua agroindústria é, primeiro, como eu já disse antes, procure um técnico. Da Emater, do Senar, do Sebrae, o filho do seu amigo que fez um curso na área. Procure alguém que conheça a legislação, que conheça os caminhos. Ele vai fazer o rascunho do, digamos, o projeto arquitetônico, o prédio, a sala, com todos atendimento das exigências legais. Depois disso, vai até o órgão que você vai registrar, seja municipal ou estadual,
apresenta o projeto, olha, eu quero construir isso. Eles vão fazer uma análise crítica ali, pede para mudar o que tem que mudar, constrói, e aí lá mesmo no órgão ele já te dá os próximos passos. Quais as documentações que você tem que providenciar e arrumar. E o técnico que está te dando esse suporte, seja de qualquer órgão desses que falamos, ele está apto a te dar todo o suporte até registrar o seu rótulo. Que a partir do momento que você tem esse seu produto sendo inspecionado por um órgão, ele tem que ter um rótulo. Não confunda, rótulo com embalagem. Rótulo é o saco, é a lata, é o pote plástico. Isso é embalagem. O rótulo é o adesivo ou impresso no próprio saco plástico, aonde tem uma série de escritas que a legislação estabelece. Por exemplo, o mais temido de todos, que é a tabela nutricional. E vem outras palavras, e ali tem regulamento para o tamanho, para a forma de letra. Então, aí você pode pensar, mas isso é muito chato. Infelizmente, não é tão simples. Mas qualquer técnico que atue no meio, ele vai fazer isso aí para você com o pé nas costas. Para calcular a tabela nutricional, tem tabela que você entra na internet, Está pronta já? joga a composição lá e ele já te dá o troço pronto. Então, basta ter um pouco de conhecimento. Você vai buscar os técnicos. Professor Celso, nós falamos tanto de queijo aqui, no intervalo até apareceu um queijinho aqui, e me falaram que esse queijo aqui é um queijo cabacinha, lá de Santa Rita do Araguaia. Esse queijo cabacinha aqui, lá o senhor que conhece bem, lá ele é selo arte, qual que foi a inspeção que eles conseguiram lá? Esse queijo especial, que é o queijo do nosso amigo Wilson, ele tem selo arte. Então, ele fez uma adequação da queijeira que ele tinha, registrou no CIA e solicitou o selo arte. Então, ele já obteve toda essa certificação. Lá em Santa Rita do Araguaia tem outra que eu, se não me engano, já também obteve, que é a Josuelma, e outros lá estão buscando. E o queijo cabacinha do Araguaia, ele tem um diferencial histórico, porque a história desse queijo ela é secular. Então, tem uma história da chegada, quem trouxe, então por isso esse queijo já recebe um diferencial por ser histórico, e a forma que eles fazem é diferente dos outros lugares. Por que eu falo que é diferente dos outros lugares? Eu já rodei o Brasil inteiro com queijo. E a forma que eles fazem lá tem nuances na fabricação, formas pequenas que mudam de um para o outro, que é só lá que tem. Por que eles receberam a identificação geográfica? E lá eles têm esses diferenciais. Então são coisas que às vezes o pequeno produtor aí, o produtor rural não leva a sério, mas aquela receitinha que você trouxe da avó, da bisavó, é o diferencial para agregar valor no seu produto. E quando você agrega valor à história, o produto cresce em valor, e valor monetário. Então, professor Celso, para o produtor nosso ficar bem esclarecido, né, sobre isso, quando a gente fala aí do selo arte, ele vai muito além do que apenas uma liberação, né, do sistema de inspeção para ele produzir. O selo arte mostra que de fato aquele produto ali tem uma qualidade diferente das outras, né? Exato. Esse é o grande diferencial que nós levamos um pouco para entender isso. Então, o selo arte é a comprovação que aquele produto tem arte. E qual é a arte? É a história contada. É a história contada que no nosso meio mesmo, nas nossas famílias, nós temos histórias de nossos antepassados, nós nunca botamos isso para fora. E quando se descobre isso, quando se resgata, pode dar um valor. Então, esse valor
é esse resgate. Aí você tem o selo arte. Assim como a identificação geográfica, já que nós falamos aqui, é o reconhecimento da história. Não é exatamente só porque foi produzido na região. Foi produzido em determinada região, mas que traz uma história bem caracterizada do tempo que ele veio para aquela região que se desenvolveu ali. Professor, por exemplo, vamos que tem um produtor que está assistindo a gente aqui lá de Paraúna, por exemplo, que produz um vinho de jabuticaba, que aí ele aprendeu essa receita lá com o avô, o bisavô, isso passou de geração, ele pode tirar esse selo arte. Como que ele faz? Ele vai qual órgão que ele procura para tirar essa certificação? Olha, o selo arte ele está ainda restrito a alguns produtos. Não são todos os produtos ainda que recebem selo arte. Nós estamos já consolidando queijos, não me lembro quais os outros. Estava caminhando carnes, os defumados. E na linha de bebidas, eu não me lembro em que pé está. Mas, mesmo que ele não obtenha o selo arte, acredito que na linha de bebidas, como o Ministério da Agricultura, ele tem uma forma de vender essa história do avô. E no caso de vinhos, é Ministério da Agricultura. Perfeito. Olha, então, para o produtor que está nos assistindo aqui, é claro que o tempo que nós temos aqui não dá para passar aqui o passo a passo, né, mas eu quero já de antemão colocar aí a Emater Goiás à disposição de todos para a gente tirar as dúvidas. Como o professor Celso disse aqui, você tem um sonho, tem um desejo, né, ouviu aqui, assistiu o nosso podcast, está com esse desejo de agregar valor aí à sua produção, procure ajuda, tem a Emater Goiás, tem vários órgãos, né, que dá essa assessoria, procure um técnico, você vai ter aí acesso a todas as informações. Nosso objetivo aqui hoje é mostrar para você que quando se trata de agroindústria, de agregar valor, de processar aquilo que você já produz, nós não estamos falando aqui de um bicho de 7 cabeças, de algo que é inacessível, pelo contrário, é algo muito simples, acessível e que pode aí, realmente mudar a sua vida, não é isso, Pedro? Demais, Rafael. Então, professor, me surgiu uma dúvida que a gente falando aí de SIM, de CIF, CI. Por exemplo, o produtor que quer comercializar no estado, aí ele vai tirar o CI, que é o estadual. Sim, isso. Mas ele, obrigatoriamente, ele passa por tirar o SIM municipal? Ou se ele já tiver, ele tem como ter o estadual direto? É importante a pergunta. Você não tem que fazer escala. A sua decisão é aonde você quer vender. Mercadológico ali, do negócio. A Ele decisão pode pegar até o federal. Direto. Direto. Então, eu quero fazer o meu produto e comercializar no Brasil inteiro. Então, eu vou buscar o Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Federal. Olha, a minha produção não é tão grande, o meu mercado, eu consumo tudo aqui dentro do meu município, você vai no SIM, que acaba sendo mais rápido por estar muito próximo ali. E se quer vender no estado, é agrodefesa. Então, e não é uma escala. Então você faz um independente do outro. Você pode migrar? Pode. Você tem SIM, você vai migrar para CIE, seu mercado aumentou, você procura a agrodefesa, provavelmente eles vão fazer lá uma visita de inspeção, ver o que precisa complementar para atender o estadual e você migra para lá. A mesma coisa seria o federal. Embora do CIE para o federal, no caso do estado de Goiás, que nós temos equivalência, você está hoje no CIE, vendendo só no estado. Mas o mercado cresceu e tem uns clientes que gostou do seu produto quer levar para Manaus. Você pede na própria agrodefesa que quer migrar para o CISB. Faz uma readequação documental e atende algumas novas exigências, você migra para o CISB. E aí você não mudou de órgão. O CISB é o quê? O CISB é o federal. Federal. Equivale ao CISB.
Equivale ao sul. Isso. Então, você comercializa no país todo sem ter tido o registro do Ministério da Agricultura. Mas, por exemplo, Graças à equivalência que o governo do estado de Goiás, que a Agrodefesa fez, que é buscar o convênio com o Ministério e criar a equivalência. porque, por exemplo, a gente, quando acompanha um abate de bovinos, sempre tem um técnico da Agrodefesa lá que faz essa certificação e faz a chancela. No caso do produtor que tem a fábrica de queijo dentro da propriedade que tem o CIF, ele não precisa ter um técnico lá da Agrodefesa que vai fazer isso diariamente. Aí muda a dinâmica, né? Não é a mesma. Sim, a dinâmica de inspeção no Brasil, não lembro as datas, ela mudou. Então nós temos inspeção, antes a gente tinha sempre inspeção permanente, ou seja, um fiscal em cada fábrica de qualquer produto. Agora nós temos a inspeção por auditorias e no caso de abate, devido a todo o risco que é um animal doente e veicular essa doença para o consumidor, então esse tem a necessidade de um fiscal permanente. Então, basicamente, é isso que o Brasil está hoje. Esse foi uma evolução. Porque aí possibilitou controlar mais coisas, né? Mais efetividade. Professor Celso, e o senhor falou muito aí dessas melhorias, né, de legislação que foram avançando. E aqui em Goiás agora parece que nós temos também o SUSAF, né? O SUSAF que dá aí essa oportunidade para quem tem um SIM também poder comercializar no estado inteiro. O que o SUSAF simplificou para esse produtor, não? Eu não estou com muita informação sobre o SUSAF, mas é a união de todos os sistemas buscando equivalência. Hoje, o município que tem seu serviço de inspeção municipal, ele requer a equivalência dentro do SUSAF, aí ele vai inspecionar, aliás, ele vai comercializar no estado todo. É o CISM estadual. Muito bom. Então, gente, vocês viram aí, né, o quanto ao longo dos anos isso tem avançado. É claro que isso passa por uma mudança cultural, mas o governo de Goiás tem estado aí muito atuante para cada vez mais dar condições a esses produtores rurais nossos, né, melhorar aí as suas condições, não só na parte de produção, mas também nessa parte de comercialização, né? O nosso governador tem estado muito empenhado nesse sentido. Então, hoje o nosso objetivo, né, do podcast, com a presença aqui do professor Celso, que é um grande especialista nessa área, é mostrar para o produtor rural que um dos grandes caminhos que o nosso produtor tem para ter mais dinheiro no bolso é agregar valor à sua produção, e isso não é, de fato, um bicho de 7 cabeças. Então era isso que a gente queria. E se você está chegando agora, ou às vezes chegou no meio, no final do programa, não desespere, porque vai estar tudo lá no nosso canal do YouTube, Podcast Goiás Agro, um episódio completo lá para você assistir 1, 2 vezes, compartilhar com os amigos, para poder ter mais conhecimento sobre agroindústria. Então quero aqui já mais uma vez agradecer, professor Celso, a sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, demonstrando, né, compartilhando de todos os seus conhecimentos aqui no podcast Goiás Agro. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro. E não poderia deixar aqui de parabenizar ao Rafael, a Emater, a vocês por essa iniciativa. Como em algum momento da minha fala aqui eu coloquei, o que mais falta é uma informação clara ao produtor. E isso, com certeza, o podcast está vindo para facilitar isso, viu, Pedro? Pedro e Rafael, parabéns pela iniciativa. Professor Celso, eu não tenho dúvida que alguém que está nos assistindo, algum produtor, né, talvez ele vai querer, não, eu quero assistência só se for do professor Celso. Como é que esse produtor vai achar o senhor aí? O senhor tem alguma rede social, algum contato, alguma instituição que eles podem te procurar aí? Olha, meu único contato é o WhatsApp ou o telefone, né, que é o mesmo número. E as redes sociais eu não me habituei ainda com elas, não. Mas se você, produtor, quiser essa assistência, contacte aí conosco aí, né, no nosso Instagram aí, é Mater Goiás. Quero aproveitar aqui também e deixar as minhas redes sociais pessoais, Rafael Gouveia Oficial,
né, entra em contato conosco lá que nós achamos o professor Celso rapidinho, né, Pedro? É isso aí, segue a gente lá também no @podcast Goiás Agro e segue o Pedrão também lá no @por Pedro Maia. Bora pro próximo então, Rafael? Bora, e mais uma vez agradecemos aí, né, a audiência de todos vocês, e na próxima semana mais um novo convidado, mais um assunto sobre o agronegócio do nosso país, do nosso estado, sempre trazendo conhecimento aqui para você, produtor rural, e para você que ainda não é da atividade, para que você se apaixone cada vez mais, quem sabe também se torne aí um grande produtor rural. Obrigado pela sua companhia, obrigado Pedro, obrigado professor Celso, e até o próximo, se Deus quiser.